Olá, tudo bem? Que bom lhe ver mais uma vez aqui em nosso canal. E hoje nós vamos estar dando continuidade a um trabalho que iniciamos há mais ou menos um ano, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Hoje nós vamos estar mexendo nas plantinhas que nós começamos a fazer o seu alongamento de caudex, ou técnica Big Tower, ou aqui no Brasil como é conhecida como a técnica Anaconda, que consiste em quê? Em alongar o caudex da planta dentro de uma estrutura. Neste caso aqui nós utilizamos o tubo para que essa planta tenha um caudex mais comprido e se pareça com uma árvore miniatura. Eu sou a Mauri Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio e este é o canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, se possível divulgue em suas redes sociais ou indique a um amigo, tenho certeza que ele vai gostar bastante e obviamente aproveite o conteúdo do nosso vídeo de hoje. Vou rodar a vinheta, mas eu já volto com as nossas plantinhas para ver tudo que será feito nessas pequenas em nosso vídeo de hoje. Fica aí que eu já estou voltando. Pronto, já rodamos a vinheta, já estamos aqui de volta. E a pergunta é: você se inscreveu no nosso canal? Se esqueceu, se entreteve com a vinheta, o telefone tocou? Não tem problema algum. Lhe convido a, mais uma vez, se inscrever no nosso canal. Clique aqui embaixo, se possível, ative o sininho, deixe o seu like e ajude o nosso projeto a ficar mais robusto, a crescer e a se tornar mais relevante. Pois bem, como eu falei para vocês no início do vídeo, nós já estamos trabalhando essas plantinhas há mais ou menos, acho que mais de um ano, tá? E o resultado é este daqui. Nós temos duas plantas que alongaram o seu caudex e nós temos uma outra que promovemos uma trança no seu sistema radicular. Essa daqui está inclusive florindo, né? Dá para ver aqui que nós temos algumas flores, botão floral e tudo mais, inclusive já ganhou o segundo galho, ou seja, se livrou de uma poda apical. Pois bem, o que é que será feito no nosso vídeo de hoje? Nesta daqui que está com essa trança, nós vamos desplantar e vamos ajeitar esta plantinha. Eu não quero que ela fique torta, eu quero que ela fique reta, tá bom? Então, nós vamos estar endireitando isso através de um replantio. Ela vai sair desse pote e vai voltar para este mesmo pote, só que direitinha, sem estar torta. E essas outras duas nós vamos tirar finalmente deste tubo. Então elas vão se livrar desse tubo, né? Nós vamos colocar os apoios e vamos dar como encerrado esse alongamento. A partir daqui ela só vai engrossar o caudex. Nós vamos promover poda no ápice dessas plantinhas, tá? Porque essas, diferentemente da outra que nós mostramos, não ganhou nenhum tipo de galho e eu preciso formar uma copa nessa parte superior. Então nós vamos tirar ela desses tubos, vamos transplantar, vamos levar cada uma para um pote e vamos promover esta poda, ok? É este o trabalho que será feito hoje nas nossas três plantinhas. Pois muito bem, então nós vamos começar por essa pequena que terminou arqueando. Dá para ver aqui que os suportes que eu coloquei não suportaram o peso desta pequena. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos tentar desplantar ela. Vou dar uma apertadinha aqui no pote para ver se a gente consegue soltar mais esse torrão aqui, né? Como é um torrão de fibra de coco, eu creio que a gente não tenha grandes problemas nessa retirada. Inclusive já está até meio que saindo aqui.
Deixa eu trazer um outro pote maior e tentar virar, opa, dentro deste outro pote. Assim a gente evita um pouco, opa, como eu falei aqui, da meleira. Vocês podem notar que o seu sistema radicular está extremamente bem desenvolvido. Dá para ver aqui embaixo que nós temos bastante raízes, não estava saindo ainda por debaixo do pote e não pode deixar sair, ok? Quando as raízes saem por debaixo do pote, já passou do momento de você intervir, tá certo? Então sempre deve ser feita a intervenção antes de saírem as raízes por debaixo do pote, seja um transplante ou seja um replante, isso é muito importante. E que tipo de trabalho nós vamos fazer nesta planta, Amaury? Bom, a princípio eu vou replantar esta pequena, mas para fazermos isso nós vamos ter que retirar esse torrão de terra, né? Até porque, como eu falei para vocês, e aqui dá para ver, nós temos um isopor aqui dentro, tá bom? Por quê? Porque nós começamos a abrir as suas raízes. Então não vou conseguir fazer essa intervenção sem retirar o substrato, tá bom? Então, primeira intervenção, retirar o substrato. Aqui embaixo já dá para ver que o seu sistema radicular começa a aparecer à medida que eu vou retirando esse substrato. Como eu falei, eu vou tirando o substrato aos poucos para não causar ou para causar o mínimo de lesão possível nesse sistema radicular da minha plantinha. Mas dá para ver aqui que eu tenho algumas raízes que são um pouco mais robustas e outras que não são tão robustas assim. Mas no momento eu não quero, como eu falei anteriormente, causar nenhum tipo de dano. Bom, tirei aqui toda a terra que podia tirar aqui, né, com a mão, com todo o cuidado para não machucar muito as raízes, porque sempre a gente termina machucando, né? O sistema radicular está bem interessante, né? Eu tenho algumas raízes aqui que vão dar para serem aproveitadas para que a gente possa estar replantando a nossa pequena da forma correta, ou da forma que eu quero, que é exatamente essa daqui, ela mais reta, ok? Então o que é que nós vamos fazer agora, uma vez que nós já desplantamos essa pequena? Então agora nós vamos promover uma lavagem com água nesse sistema radicular, vamos ver como ele está e vamos continuar o trabalho na nossa pequena plantinha que tem essa técnica de alongamento de Cautex. Nesse caso nós trabalhamos com uma trança, tá vendo? Então agora, com a ajuda de um jato de água, nós vamos simplesmente estar promovendo esta limpeza um pouco mais a fundo na nossa plantinha. Aqui é só deixar, né? Na verdade aqui é só deixar que a água faça o seu trabalho. Pronto, terminamos essa intervenção, como podemos ver aqui, raízes limpas. Muito bem, então voltamos aqui. As raízes da nossa plantinha já foram lavadas, vocês viram, com água, sem nenhum problema. De qualquer forma, sempre, por mais cuidado que nós tenhamos, sempre sempre vai haver pequenos ferimentos nessa raiz. E o que é que eu preciso fazer para me precaver? Neste caso aqui, nós fizemos uma solução antifúngica usando o Ridomil Gold e nós vamos estar simplesmente pegando a nossa plantinha e mergulhando aqui. Amaury, qual foi a proporção que você utilizou para fazer essa cauda antifúngica? Nós utilizamos 1,5 ml para cada litro de água, são 2 litros de solução, então nós utilizamos 3 ml de Ridomil Gold. O que é que vai acontecer? Nossa plantinha vai ficar aqui por mais ou menos 2 a 3 horas. De nada adianta deixar ela aqui 10 minutos, como eu vejo algumas pessoas falarem. Ah, deixa 10 minutos. 10 minutos não vai adiantar
absolutamente nada. Tá? Só vai proteger a parte de fora, porque você de qualquer forma imergiu a sua planta e molhou todo o seu sistema radicular. Mas dizer que estes 10 minutos vai fazer com que a planta absorva este princípio ativo ou esta solução e vai estar protegida, me perdoe, mas não vai acontecer, ok? Essa plantinha vai ficar aqui, como eu falei, entre 2 e 3 horas neste banho de antifúngico. Depois nós vamos retirar ela, ela vai ficar, não precisa muito tempo, eu não cortei suas raízes, não fiz nada demais, vai ficar 2 dias fora do substrato. Como eu não promovi nenhum tipo de corte em suas raízes, ela vai ficar entre 24 e 48 horas fora do substrato. É tempo necessário, ou mais do que necessário, para cicatrizar aquelas raízes bem fininhas. Aquelas raízes secam, desidratam muito rapidamente. Então não preciso deixar ela uma semana fora do substrato, porque seria demais para o que nós promovemos nessa pequena. E é claro, depois vamos plantar ela num vaso já da forma que nós queremos, mais retinha, com os apoios, para que ela não venha a sofrer tombamento. Fique do jeito que nós queremos, ok? Então o trabalho com essa primeira aqui está concluído por enquanto, e agora nós vamos passar para essas duas danadinhas daqui. Pois muito bem, então essa daqui vai ficar aqui do lado tomando o seu banho de antifúngico, curtindo aqui, né? Bem de ofurô. E nós vamos meter mão nessas duas daqui. Vamos lá? Eu posso puxar os tubos, puxar os canos. Não vou fazer isso porque se eu tiver muitas raízes ciliares, né, muitas radicelas aqui embaixo, eu vou estar terminando provocando muito ferimento. Então não é isso que eu vou fazer. O que é que eu vou fazer aqui? Eu simplesmente vou cortar este filme daqui que está dando apoio, né, a essa plantinha. Vamos arrancar isso, tá? Já vou retirar esses apoios. Eles terminam atrapalhando um pouquinho na hora do desplante. Então vamos tirar. Então apoios já foram retirados de madeira e eu vou simplesmente dar uma apertadinha aqui, opa, trazer para cá e vamos então tentar puxar. Tá vindo um torrão inteiro. Pronto, legal. Vamos botar aqui. O que acontece aqui agora? Dá para ver aqui embaixo que a gente tem um sistema radicular bem formado, de fato, tem muitas raízes saindo por baixo. Eu vou tentar ir desmanchando esse torrão por aqui por cima. Ó, dá para ir tirando bastante coisa aqui por cima. Nesta parte de cima não vai haver raiz, porque, é claro, as raízes estão saindo por baixo pelo tubo, tá? Então eu posso ficar bem tranquilo ao fazer esse tipo de intervenção. Então retirei, não é? Vou soltar os tubos que estavam também amarrados aqui com uma fita de enxertia e vamos ver o que a gente consegue aqui agora. Opa, uma já saiu e a outra também já saiu. Foi até mais fácil do que eu pensei. Então pegar esse substrato e tirar daqui. Então aqui nós temos os dois tubos que nós retiramos, tá bom? E nós vamos ter agora que tirar essas duas plantinhas de dentro desse tubo. Nós podemos fazer isso de duas formas, empurrando ou puxando. Ó, essa daqui dá para empurrar. Vou botar essa para cá. Então essa daqui já vi que dá para empurrar. Então se dá para empurrar, vamos empurrando. Deu para empurrar, tá vendo? Este primeiro bloco nós já tiramos inteiro do tubo, tá vendo? Ó. E vamos estar tentando ver como é que está esse sistema radicular dela.
Então vou tirar aqui devagarzinho. Olha só. Vamos tirando, vamos procurando aqui as suas raízes. Dá para ver que ela tem duas raízes aqui bem marcantes. Muito bem, então neste caso daqui dá para ver que nós temos duas raízes bem marcantes, né? Vou deixar ela aqui do lado, né, para a gente ver o que é que vai acontecer com ela. E vamos tentar esta outra mais uma vez. Ó, empurrando dá. Mas olha só que interessante. Olha o que temos aqui. Cochonilha de raiz. Neste caso aqui, tudo bem, menos mal, porque nós vamos estar trocando o substrato. Mas isso não vai nos impedir de fazer o que tem que ser feito, né? Já que nós vamos trocar o substrato, então não tem problema algum. Nós vamos simplesmente começar a retirar esse substrato, né? Cochonilha aqui fazendo a festa no sistema radicular dessa pequena. E eu vou aqui com calma, simplesmente desfazendo esse torrão. O que é que nós vamos fazer aqui, Amaury? Nós vamos retirar esse substrato. Muito cuidado com esse substrato, porque esse substrato está literalmente contaminado com cochonilha. Então, tem que ter muito cuidado ao manusear e ao destino, à destinação que você vai dar a esse substrato, ok? Bastante cochonilha mesmo. Bom, então já desplantamos as duas pequenas e o que vamos fazer agora é lavar as suas raízes, tá bom? Então, vamos lá. Vamos deixá-las limpinhas para poder ver o que nós vamos fazer com essas duas pequenas. Venha comigo, venha! Pois muito bem, então já promovemos a lavagem nas nossas pequenas, né? Nós já temos uma, que é essa daqui, que está no antifúngico. O que vamos fazer com essas daqui? Colocar também no antifúngico. Ah, Amaury, mas ela estava com cochonilha de raiz, não é verdade? Sim, é verdade. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar neste banho daqui, tá bom? E vou acrescentar um pouco de inseticida. Muito bem, então esse banho aqui vai ganhar um plus, não é? Deixa eu botar ele aqui. Então o que é que acontece? Esse banho aqui vai ganhar agora um plus, né, com inseticida, ou seja, eu vou botar aqui o Evidence. Então nós temos o antifúngico, que é o Ridomil Gold, e eu vou colocar Evidence na proporção aqui neste banho de 1,5 gramas por litro de água. Vai permanecer entre 2 e 3 horas, como eu falei anteriormente. Nós vamos retirar essas plantinhas, vamos deixá-la fora do substrato secando entre 24 e 48 horas e vamos fazer o replantio de cada uma delas e, é claro, vamos estar mostrando aqui para vocês. Então fiquem aí, porque eu volto daqui a mais ou menos 48 horas para a gente ver o que vai acontecer com essas pequenas, tá bom? Já já eu tô de volta. Muito bem, aqui estamos de volta. Se passaram alguns dias, na verdade ficou praticamente 10 dias fora do substrato as nossas plantinhas. Não precisava ficar tanto, mas alguns compromissos me impediram de fazer o que vamos fazer hoje antes. Mas muito bem. São plantinhas extremamente resistentes. Nós podemos ver aqui que elas estão de fato bastante ressequidas, né? Bastante secas. E nós vamos então estar efetuando o seu replantio
nos nossos vasos. Então, lhe convido a vir participar dessa ação junto conosco. Muito simples, apenas colocar substrato no vaso e replantar as nossas pequenas. Vamos lá? Venha comigo. Bom, então muito bem, como eu falei para vocês, o que é que nós vamos fazer, o que precisaremos fazer? O substrato está aqui, na verdade, eu tenho duas partes de fibra e pó de coco para uma parte de substrato para rosa do deserto. Nesse caso aqui eu tenho terra nova e tenho ouro negro. O que é que eu vou fazer? Simplesmente misturar. O que é que a gente colocou aqui? Foi adicionado, em termos de adubação, um pouco de potássio e um pouco de fósforo. Então, uma vez que você faça essa mistura, que pode ser com a mão, eu fiz aqui dentro de uma vasilha para não sujar muito, né? Senão depois dá muito mais trabalho. E o que é que nós vamos fazer? É bem simples, o ato de replantio, ou o ato de transplantio, ou transplante, é muito tranquilo. Então, eu tenho aqui o meu vaso, vou pegar o substrato, vou fazer uma cama, tá certo? Lembrando que a gente está replantando as plantinhas que nós fizemos a técnica de anaconda, então, obviamente, eu não vou enterrar muito, ok? Então, nós vamos pegar aqui nossa plantinha, simplesmente vamos colocar ela no vaso, vamos acondicionar as suas raízes para ficar como a gente quer e vou simplesmente completar com substrato. Então, vamos estar aqui colocando o substrato. Vocês vão ver que eu não vou fazer levantamento algum do seu caldex. As raízes que estavam para dentro do tubo vão ficar ou vão continuar aqui enterradas, tá? Porque neste caso a gente não quer mais levantar. Agora a gente só quer acondicionar as suas raízes, se for o caso até direcionar um pouquinho. Então, na verdade, elas saíram do tubo e agora passam para um pote. Então, eu acredito que a partir de agora, esse desenvolvimento, tanto radicular quanto aéreo dessa plantinha, venha a melhorar e muito, tá bom? Mas a gente só vai saber disso, ou só vai ter a certeza disso, acompanhando essas plantinhas. E é isso que a gente faz aqui em nosso canal. Bom, então agora é simplesmente recolocar, né, nossa plantinha no pote. Então aqui é a mesma coisa, vamos um pouco de substrato. Vamos vir com a nossa segunda plantinha. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Então, a mesma coisa, coloquei a plantinha no local que eu queria, direcionei as suas raízes. Direcionei, que eu digo, é só, neste caso aqui, acomodei as raízes, tá, gente? Não fiz nenhum tipo de direcionamento ou algo parecido. Apenas coloquei e acondicionei as suas raízes dentro do vaso. Mais uma plantinha, essa daqui eu vou ter que depois acertar, botar algum pauzinho para que ela fique retinha, tá? Porque ela estava deitada neste pote branco e aí, como ela foi desidratando, ela foi entortando. Mas não tem problema nenhum, vamos mandar ela aqui para um ortopedista e o ortopedista vai dar um jeito nela. Então temos aqui a nossa segunda plantinha também já replantada. Bom, e vamos para a nossa terceira plantinha, mesma coisa, uma camada generosa de substrato na base do vaso e simplesmente depois a gente vai vir com a planta e vai acondicioná-la desta maneira. Simplesmente vamos vir com substrato e vamos estar colocando, ou adicionando ou completando o vaso com. Então, fiz o substrato aqui mais ou menos na conta. Bom, e com isso daqui nós concluímos o replantio das nossas 3 plantinhas. Então aqui todas literalmente replantadas, cada uma em o seu potinho. Agora é aguardar o desenvolvimento dessas pequenas
e começar a trabalhar a sua copa, não é? Ah, Mauri, trabalhar a copa? Sim. Por quê? Porque agora a gente vai querer formar a copa dessas pequenas. Então, esse trabalho da técnica Anaconda, ela se divide em duas etapas. A primeira etapa nós demos como concluída. Eu poderia continuar, se eu quisesse, alongando as suas raízes, Mauri? Sim, poderia deixar ela com, sei lá, 70 centímetros, 1 metro, 1,5 m, sei lá quanto, né? Isso iria apenas demandar mais tempo. Não é o que a gente quer. Agora, qual é a segunda parte, já que concluímos a primeira, que é o alongamento de suas raízes? A segunda etapa, que nós vamos começar a partir de agora, é a formação de sua copa. E como é que nós vamos conseguir formar uma copa? Através de podas sucessíveis. A Mauri, vai ser feita a poda agora nessa planta? Não. Essa plantinha vai ficar agora aqui descansando. Nós só vamos estar colocando um guia, né, um palitinho para estar deixando esses galhos, digamos assim, né, retos, para que ela não fique toda tortinha. E daqui a um tempo, possivelmente daqui a mais ou menos 4 meses, aí nós vamos fazer a primeira poda. E a partir desta primeira poda, e possivelmente a cada 4 ou 6 meses, né, nesse intervalo de tempo, nós vamos estar promovendo outra poda. Então vão ser podas sucessivas para que a gente forme, então, uma copa bem estruturada, com arquitetura bem formada, muitos galhos e, consequentemente, muitas flores. Bom, eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Eu espero que você tenha, de fato, gostado. Espero que você se sinta estimulado a fazer esta técnica em sua casa. Eu vou deixar, inclusive, um link aqui em cima para que você possa acompanhar toda a trajetória dessas anacondas ou dessa Big Tower, como é conhecida esta técnica. Sempre antes de irmos embora, desejamos beijos a quem é de beijos, abraços a quem é de abraços, e a quem for guloso, como eu, como as nossas anacondas, ou como você, muitos, mas muitos beijos e muitos abraços. E sempre deixamos também 2 vídeos como sugestão, né? Então, primeiro vídeo de sugestão, eu vou repetir, vou colocar toda a série da Anaconda, e o segundo link, que é esse daqui, nós vamos colocar Trabalhos Radiculares, uma trilogia que nós acabamos na semana passada. Bom, vou ficando por aqui, mas nos encontraremos em breve aqui em nosso canal, no lançamento de mais um vídeo, ou quem sabe em uma de nossas lives. Então, até lá e bye bye.